Sempre que tu for montar um composto, tu sempre começa com a palha embaixo, ou folha seca ou palha seca embaixo, que é a fonte de carbono. E a gente vai montar um composto para chegar numa relação de carbono e nitrogênio em torno de 25 a 30 para 1. Por quê? Porque essa relação de carbono e nitrogênio é a mesma relação que tem no solo. Então nós vamos fazer algo similar ao solo, ou seja, que fica bem adequado, bem equilibrado ao que já está no solo. Então nós vamos fazer uma mistura de palha, que seria carbono ou folha, com materiais que sejam ricos em nitrogênio, como esterco de animais ou restos de cozinha. E depois nós vamos agregar minerais. Então, basicamente, o composto é uma somatória de carbono, nitrogênio e minerais. É o que a gente vai ver agora. Então eu vou começar a base do composto colocando palha. Podia ser folha seca, certo? Ó, eu tenho que fazer então a base aqui de palha. Ó, vou fazer uma base de palha aqui. E a gente faz uma pilha mínima, tem que ter pelo menos 1 metro por 1 metro de largura, certo? Por uns 70 pelo menos de altura para ela aquecer. Certo? Então agora eu fiz uma cama de palha aqui e eu vou colocar o quê? O esterco agora. Podia ser resto de cozinha, né? Eu geralmente coloco a parte de palha, uma quantidade maior que a parte de esterco ou de resíduo de cozinha, que é a parte de nitrogênio. Então sempre a parte de carbono, a parte seca, vai um volume maior que a parte de nitrogênio, que seria o esterco, resto de cozinha, restos de fruteira, essas coisas todas seriam então em quantidade menor. Então se nós fosse fazer em proporção, seria tipo 10 centímetros de altura de palha para uns 5 centímetros de altura de nitrogênio, ou seja, de resíduos que têm fonte de nitrogênio. Se for esterco de galinha, tu vai botar menos um pouquinho ainda, certo? Do que no caso de esterco de animais. Aqui eu estou usando esterco de cavalo. Ó. E o ideal é que seja o mais fresco possível para fermentar, certo? Ó. Então agora eu botei uma camada de palha e uma camada de esterco. Então depois que eu botei a palha, botei a fonte de nitrogênio, eu vou colocar o quê? Minerais. Que minerais eu vou colocar? Eu posso colocar pó de rocha ou eu posso colocar cinza. Então aqui eu tenho cinza de fogão, ó. Vou pegar cinza de fogão e vou pulverizar em cima do espaço. Ó. Só cobrir em cima aqui já é uma quantidade suficiente. Então a parte de cinza é uma parte pequena. Se não tiver cinza, pode ser pó de rocha, pode ser calcário, fosfato de araxá ou qualquer pó de rocha que tu tenha, tu pode colocar assim também, ó, certo? Ou as duas coisas se quiser, certo? Então aqui eu coloquei agora carbono, coloquei nitrogênio e estou colocando o que? Minerais. Então eu vou umedecer para acelerar o processo de fermentação. Então vou botar um pouco d'água em cima aqui, ó. E o que eu posso fazer para acelerar ainda mais a fermentação? Eu posso pegar nessa água, botar um pouco de fermento biológico e posso botar um pouco também de açúcar, ou caldo de cana, ou melaço. Assim eu vou ativar mais ainda a vida aqui, certo? Ó. Então agora eu umedeci. Agora o que eu faço? Eu vou repetir o que eu estava fazendo. Eu vou colocar palha de novo. Ó. Palha de novo. Ó. Palha. Vou botar o esterco de novo, que é a fonte de nitrogênio. Vou botar a cinza, que são os minerais. Ó. Uma quantidade assim de cinza em cima é suficiente. Coloco novamente a água. Aí boto o esterco de novo.
Volto com a palha. O esterco, quanto mais verde, melhor. É a cinza de novo. Mais uma camada de palha. Mais uma palha. Se eu botar água demais, o que vai acontecer? Não vai fermentar, não vai aquecer, porque está muito molhado. E se ficar água de menos, não vai fermentar também. Então eu preciso ter uma medida exata de água. Para uma pilha desse tamanho, tu vai gastar mais ou menos uns 20 litros d'água. Se tiver água demais, vai escorrer ao redor, tu vai ver que aí tu botou água demais. Se tiver de menos, não vai esquentar, que é o que a gente vai ver como saber se fermentou ou não fermentou. Bom, o que tu vai fazer agora? Nós temos que saber se isso aqui vai esquentar. Como é que eu vou saber se ele vai esquentar ou não? Qualquer ferro, pode ser um espeto de churrasco, que vai cravar bem no meio da pilha. O que vai acontecer? Daqui a algumas horas ou no outro dia, quando eu puxar esse ferro, ele tem que estar quente. Quente quanto? Se tu conseguir segurar com a mão, ele está em torno de 60, 60 e poucos graus. Se tu já está achando que está muito quente, que fica difícil de já tu segurar com a mão no lugar que ele está tocando ali, é sinal que ele já passou de 70 graus. Então o que tu vai fazer? Tu vai botar um pouco mais de água para esfriar. Ou tu vai dar um tombo na pilha, vai virar a pilha, certo? Bom, então primeira coisa a ver é se está fermentando, se está aquecendo. Estando aquecendo, tu vai deixar uns 2 dias assim, ou 3 dias, e aí tu vai dar o primeiro tombo na pilha, vai virar a pilha, revirar toda ela e montar ela novamente, para misturar todos os materiais, certo? E a partir daí, como ele fermentou já, ele vai seguir fermentando. Entre 30 e 40 dias, dependendo da temperatura, ele está pronto. Se tiver um lugar coberto para fazer, melhor. Se não for chover, tu pode fazer num espaço aberto, que nem eu estou fazendo aqui. Se for chover, tu pode até pegar uma lona e cobrir. Mas não deixar muitos dias coberto, senão vai fermentar demais, vai aquecer demais. Então, é isso aqui, ou seja, uma camada de carbono, uma camada de matéria orgânica, seja ela qual for, pode ser resíduo da cozinha, pode ser esterco de herbívoros, pode ser peixe, ou seja, o que tu tiver, restos de fruto, o que tu tiver. Depois cinza ou pó de rocha, depois outra camada de carbono, e assim sucessivamente tu vai fazendo. Isso aqui vai ficar um material extremamente rico para te usar para a horta. Se tu quiser depois peneirar ele, depois pode peneirar, mas esse material vai se decompor, ele vai ficar todo ele em partículas bem pequenas. O que demora mais para decompor, tu pode separar e botar para um próximo composto. Mas isso aqui é uma coisa que tu faz em casa, com resíduos da tua casa, é muito fácil, muito simples e ocupa pouco espaço. Acompanhe a gente aqui, que a gente está sempre trazendo informação sobre agricultura orgânica, sobre permacultura, sobre bioconstrução e sobre bem viver no campo.